O versículo 6, num só coral, todo mundo, vamos repetir junto, que diz assim: exorta, sejam moderados. de novo, exorta, semelhantemente. Aleluia, glórias a Deus, é o que Deus vai falar conosco nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nessa hora, Senhor, dá uma palavra revelada para os nossos corações. Aqui está a sua palavra, Senhor, mas nos mostra a revelação, abra as comportas dos céus nessa hora, para que nós possamos assim transmitir uma palavra de vida e que venha aos corações, Senhor, que nós precisamos ouvir nessa hora o que não queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa hora, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, abençoando a cada dia e nos revelando a cada dia a sua santa palavra. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O irmão pode se assentar. Alegria muito grande estar aqui pela manhã para junto com os irmãos louvar e glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vou até tirar o terno que vai soar um pouco. Maravilha dos céus. Mas entendemos que estamos em peleja espiritual. E se assim estamos fazendo a vontade do Senhor, temos que perseverar até o fim, porque o Senhor confiou em nossas mãos algo que os anjos queriam vir fazer. O Senhor confirmou em nossas mãos a evangelização, o Senhor confirmou em nossas mãos os cânticos espirituais, o Senhor confirmou em nossas mãos os cargos eclesiásticos e a direção, estando dentro também de uma igreja, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas o que nos chama a atenção nesse texto bíblico é que diz para exortarmos a cada dia a ser exemplo. E eu vou dar um tema para essa mensagem: jovem, ser exemplo e tudo. Quer dizer, mas eu sei que nem tudo fica difícil, porque entendo que na caminhada da vida a gente encontra espinho, eu entendo que na caminhada da vida a gente encontra dificuldade, é momentos que vem contrário contra a nossa vida, e é necessário nos agarrarmos com Deus de uma tal maneira, para que nós não possamos desfalecer na fé e não voltamos atrás. Mas o que a irmã contou aqui muito me emocionou, concernente aos acusadores, não pelos acusadores, mas o que fizeram com ela. Porque para acusar, irmão, principalmente se for jovem, tem um montão. Para falar tem um montão. Jovem é isso, jovem é aquilo outro, jovem não presta. Mas não sabem eles que a Bíblia diz: jovens, vós sois fortes e a palavra de Deus está em vós. A Bíblia diz que quando a palavra do Senhor está em nós, nós somos fortes. Mas se nós não tivermos na palavra do Senhor, nós vamos naufragar, nós vamos enfraquecer, nós vamos voltar atrás. Porque temos que ter a palavra do Senhor como base, como espelho. A palavra do Senhor que ela vai nos sustentar, que ela vai nos alimentar. É ela que alimenta a nossa alma, é ela que mostra o caminho, é ela até que discerne quem é quem. Porque na hora que a bomba estoura, irmão, todo mundo abandona a gente. Todo mundo. Salmo 41, versículo 9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, está escrito lá, na hora que eu mais precisei, me abandonou. Aí se na hora, se tiver aquelas pessoas que não são ligadas verdadeiramente com Deus para chegar e socorrer, irmão, é mundo na certa. Quantas e quantas vezes eu caminhando por aí, e às vezes alguém me para e questiona, fala isso, aquilo outro, que se enfraqueceu devido a isso e não encontrou ajuda. Entenda, ajuda semelhantemente está na palavra do Senhor, mas quando não temos em quem confiar, aí a gente acaba naufragando na fé. A Bíblia diz que se for possível temos que contar a nossa necessidade aos santos, mas pelas épocas de agora, irmão, está difícil você contar. Você chega, irmã, estou passando isso e isso. Aí se a irmã não for daquela de guardar segredo, todo mundo vai saber o teu problema. Todo mundo vai saber a tua situação. Aí é a hora que você olha, como é que pode? Eu confiei. A irmã era assim, ela sabe, mas falou para todo mundo. Conte para Deus. Tiver com algum problema, alguma situação, conte para o Senhor, e o Senhor assim vai resolver. O que eu falei esses dias na rádio, hoje eu vou falar aqui, que eu falei ontem pregando e os irmãos não sabem. Eu estava com um problema muito, só estou falando aqui esse problema porque já houve a solução. Eu só conto o problema quando há a solução. Quando não há, eu fico quieto. Eu fico quieto para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Porque se nós começarmos a chegar aqui e só contar o que não deve, irmão, aí não confia nem em Deus. Que Deus é esse? Não temos que confiar. Eu vou contar aqui agora para a fé dos irmãos. Eu estava passando um problema
muito difícil, enfermo no corpo, sangrando pelo nariz, sangrando quando ia no banheiro. E eu falava, Senhor, o que é isso? Eu estou fazendo a tua obra e o que está acontecendo? E a garganta foi nas últimas. Graças a Deus que Deus curou a garganta na hora certa. De domingo para segunda-feira, que senão não ia nem aguentar falar aqui. De domingo para segunda-feira, para poder adiantar, eu recebi uma visitação celestial dos céus. É só para quem crê, irmão. Quem não crê não recebe não. Porque a Bíblia diz que nós somos seres humanos, mas temos que entender que quando aceitamos a Jesus Cristo, nós não somos mais ser humano comum. Somos ser humano espiritual e sobrenatural, que entende as coisas de Deus, que sabe que Deus está aqui, que sabe que Ele se manifesta e pode dar vitória na hora que pedimos. Aleluia, glórias a Deus. Se fosse alguma semana antes, para eu poder pregar aqui, eu estava falando rouco, igual o pato rouco. Mas pela visitação dos céus, irmão, minha garganta está boazinha. Eu voltei até a falar normal na rádio. Então entenda, eu não contei para ninguém, nem para minha família. Eu só contava para o Senhor, falava, Senhor, se chegou a hora que assim seja e que o Senhor me leve. Quer dizer, o Senhor ia me levar, ninguém ia saber. Vai saber depois do laudo, né? Que depois que bate o laudo no hospital, morreu por causa disso. Mas se não chegou a hora, nós não vamos partir. Enquanto Deus tem negócio com a gente aqui na terra, a gente não parte. A enfermidade tem que se retirar, porque nós servimos a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. E eu sempre tive confiança em Deus, irmão. Eu nunca cheguei para A, para B, estou passando isso, não, porque hoje em dia não está dando mais para isso. E principalmente quando a gente é conhecido, em alguma coisa, algum cargo na igreja, feito de oração, aí tu não pode contar mesmo, tem que contar para Deus. E o que aconteceu? Eu recebi essa cura milagrosa da parte de Deus, e de lá para cá eu estou testemunhando e dizendo, sabe o que eu quero dizer para vocês? Se você estiver com algum problema, não conte para mim nem para a equipe, conte para Deus. Deus vai resolver no tempo e na hora certa, como foi dito em Eclesiastes, que é o que é o plano dos céus. Deus vai entrar em reunião e vai te dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. Mas o versículo diz para que nós sejamos exemplos, para que nós perseverando, ainda que seja fraco, mas continue caminhando, porque a Bíblia diz que da fraqueza Deus vai tirar força, da fraqueza através de você Deus vai derrubar um exército inimigo e vai te dar vitória. A Bíblia diz que as coisas fracas deste mundo Deus confunde com as coisas fortes. As pessoas olham para nós, irmão, eu sempre reparei isso, não para criticar, mas para ver. Culto de jovem, irmão, consagração e culto à noite, quando vem pregador de fora, só paulada na cabeça do jovem. E o jovem é isso, e o jovem é aquilo, o jovem querendo já se levantar, o diabo já está cheio de prato lá fora, venha para cá que eu vou te dar, venha para cá. Aí o homem vem te dar uma palavra para levantar o homem, mas acaba de arrebentar, e a pessoa vai lá para o mundo. Temos que ter palavra de ânimos, palavra que vai levantar o nosso astral. A Bíblia diz que José recebeu o sonho, a revelação, mas pagou o preço, mas depois Deus deu vitória. Deus não cobrou a ele, quer dizer, Deus não ficava exortando ele toda hora, só falava, eu vou te dar vitória. Mas também, irmão, a Bíblia diz, o jovem foge da aparência do mal. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se temos um bom costume de buscar ao Senhor, aí chega aquele que não tem um bom costume, vai te levar para outro caminho. Você vai perder a confiança. Então somente José era assim. Ele tinha confiança em Deus, sabia que a sua promessa ia se cumprir, mas quem entregou ele foi os próprios irmãos. Aquele que estava do seu lado tinha inveja dele, porque ele era diferente, ele ia ser alguma coisa grande para Deus. Se está esse caso acontecendo contigo, é porque você é diferente. Deus vai te usar grandemente e vai abalar a estrutura de Satanás. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, não é contra a carne e o sangue. Eu me lembro que eu estava pregando em um determinado lugar aí, irmão, muito me entristeceu. Eu fui convidado para pregar, aí o irmão julgou-me, se desfez, jogou para o lado. Aí de repente Deus começou, Deus não, a irmã começou a ficar usada emocionalmente, a gente sabe quando é emoção, e quando é o Espírito de Deus, e quando é o diabo. Quem tem o discernimento sabe muito bem. Então o que aconteceu? A irmã estava sendo usada emocionalmente, mas os irmãos, em vez de usar de sabedoria, não, pau na cabeça da irmã. É o diabo, e faz oração daqui, faz oração de lá, o diabo sai, não era diabo, era emoção. Era só botar a irmã no canto, a irmã senta aqui, conversar com ela e pronto. Mas o que aconteceu? Foi o culto todinho, irmão, perdeu a ligação espiritual, só para na quina da cabeça da irmã. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, vamos jogar essa mulher no mundo, para ganhar ela lá fora tá difícil, agora para jogar ela fora tá fácil. E para daqui,
vamos ouvir um jovem ali com a oportunidade. Eu falei, Jesus, o negócio vai ficar sério. Então não dá a palavra, não atingir o ministério, nem atingir a irmã. E na hora que o Senhor nos deu a palavra, desceu um fogo, esse fogo que está aqui agora. Um fogo tão grande, irmão, que Deus me deu a sabedoria. Então somente o Senhor nos usava. Eu falava assim, irmão, nós temos que saber discernir os espíritos. Nós temos que entender quando é a atuação de Satanás, quando é a atuação de Deus e quando é a atuação do homem. Existe 3 atuações. O irmão do ministério ficou com vergonha e baixou a cabeça. E os que estavam lá, porque a maioria que tinha oportunidade, irmão, deixa quem quiser, foi emocionado. Uma hora o Espírito vai encontrar com a pessoa e a pessoa vai ser usada grandemente. Todo mundo ficou envergonhado, mas não era minha intenção envergonhar ninguém. É porque estavam quase jogando aquela senhora no mundo, ela já estava até chorando, porque até ela entendeu. Uma senhora de idade, eu respeito muito, irmão, principalmente os anciãos. Eu respeito muito. Então o que acontece? São coisas que acontecem em nosso meio por falta de discernimento, por falta de entender. Temos que entender essas atuações para sabermos discernir quando é Deus e quando não é. Então entendemos, a Bíblia diz aqui no versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Você quer o discernimento? Deus vai dar, medita na palavra. A palavra do Senhor é base e profundidade para todos. Diz a Bíblia, a própria Bíblia diz em Apocalipse, concernente às profundezas de Satanás. Se Satanás tem suas profundezas, Deus também tem dele. E a de Deus é muito maior. E porém, observando a Bíblia, irmão, eu observei que o exército de Deus é maior do que o exército de Satanás. Satanás tem os seus adeptos que são um demônio e Deus não. O nosso Deus tem ele, tem o seu Filho Jesus, temos o Espírito Santo, temos os anjos e temos toda a comitiva dos céus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas Isaías 40 nos advertiu. Isaías nos advertiu, escrito lá em Isaías 40, no versículo 30, que diz, os jovens certamente se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Temos que esperar em Deus. Ficou fraco, ficou cabisbaixo, não busca força lá no mundo, não. É melhor estar fraco dentro da igreja, que um dia o Senhor vai fortalecer, do que ser forte lá no mundo. Quando a Bíblia diz, se esperarmos no Senhor, Ele vai nos levantar, vai nos fortalecer, é porque temos que confiar nele, que no tempo certo, na hora, as coisas vão ser colocadas no lugar e todos os inimigos vão ser jogados por terra. Por isso, quando a irmã contou aqui, irmão, que tinha um tempo certo, tudo tem um tempo, irmão. Às vezes a pessoa não entende e começa a falar. A pessoa não sabe de nada, não sabe da minha, da tua vida, começa a querer questionar. Já quer ser igual o próprio Deus. Se Deus quer, Deus não está falando, irmão, te vai dar trela para quem está falando. Quantas e quantas vezes alguém chegava e falava da minha família, lá dos meus irmãos, teus irmãos estão assim, e estão assados, Deus vai pesar a mão, não vai não, deixa ele lá. Do mesmo jeito que Deus teve misericórdia da minha vida, me deu tempo ao tempo, o Espírito veio ao meu encontro, me converteu e hoje eu estou pregando o Evangelho e vai acontecer com eles. Então não se preocupe, no tempo certo o Senhor vai nos envolver e vai nos mostrar as revelações. Eu andando por aí, saindo para pregar cada coisa, irmão, que a gente vê que é só Jesus mesmo. Há um mover muito grande dentro da palavra do Senhor. E quando alguém se levanta para pregar a palavra de Deus genuína, que não são palavras de homem, palavra do homem falha, mas a palavra de Deus não falha. Quando a palavra de Deus entra, até Satanás tem que sair da frente, porque sabe que é como espada de 2 gumes, que vai até a divisa do coração e mostra a intenção de todas as coisas. É a palavra de Deus que dá o discernimento, mas muitos têm sido destruídos, porque tem lhe faltado conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, que nos mostra. Eu vendo ali uma história que está na Bíblia, que foi fato real. Tudo que está escrito na Bíblia foi casos que um dia aconteceu. A Bíblia diz que os filisteus entraram na seara do povo de Deus e levou a Arca da Aliança. E após ter levado a Arca da Aliança, botou lá perante o Deus Dagom. Aí sabe o que Deus fez? Deus deu 3 oportunidades para eles. A primeira oportunidade, depois botaram lá, saíram, aí pensaram que a Arca da Aliança ia se prostrar perante o Deus Dagom. Sabe o que Deus fez? Está escrito lá na Bíblia Sagrada. Deus fez aquela estátua se prostrar. Uma estátua de madeira que não tinha vida. Não tinha vida. Mas para mostrar para eles lá, Deus fez prostrar. Primeira vez. Aí a segunda vez eles foram lá, levantaram. Aí Deus foi lá e fez a segunda vez. Na terceira vez, Deus não torela. Deus não torelou. Deus tem até limite. Deus dá limite para o ser humano. Chega uma hora que o ser humano não quer, aí se não vem pelo amor, vem pela dor.
Porque chega a hora que começa a se findar a nossa vida nessa terra, que desde o nosso 0 ano de idade até o dia que partimos dessa vida para outra, que o Senhor começa a ver que está perto, aí Ele puxa. Aí Ele puxou, vem logo para a salvação, ou então Ele vai largar de vez. Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez só e vir depois disso o juízo. Quantas pessoas que já andaram comigo, já partiram dessa vida para outra, na minha época de mundo, quando eu estava lá fora, quando o Senhor nos chamou, eu tinha um cabelo grande, brinco na orelha, andava nos baile funk da vida, e achava, não, eu estou curtindo, não quero saber desse negócio de igreja não, nunca se passou no meu coração ser crente, eu nunca desejei, mas já se o Senhor me chamou de lá de fora para a igreja, foi para fazer a vontade dEle, meditar na sua palavra, pregar o Evangelho e ganhar as almas das mãos de Satanás. Ninguém que está aqui está em vão, ninguém. Pode ser o mais simples daqui, pode ser até analfabeto, tem escola aí para ensinar, mas pode ser até analfabeto. Deus tem grandes obras para fazer. Deus tem grandes obras. Para isso aqui, ó, na hora aqui que nós lemos aqui, eu vou ser rápido e breve, a Bíblia diz aqui que Deus chamou a exortação de todos. Não chamou só dos jovens, mas eu chamei para o lado do jovem, porque aqui só tem jovens, e tem um ancião que está ali. Então o que acontece? Deus chamou a atenção das mulheres, Deus chamou a atenção dos idosos, Deus chamou a atenção dos servos, de todos aqueles que faziam parte de uma grande obra da evangelização da última hora. Mas era necessário dar exemplo, era necessário ser diferente, era necessário perseverar, sabendo que havia uma recompensa, sabia que não era em vão, sabia que Deus estava nos revestindo a cada dia e nos exortando para perseverar, pregando o Evangelho, sendo diferente, ganhando almas que estão lá fora, conforme que foi falado, porque se nós não fazer, alguém vai levantar no nosso lugar para fazer. É verdade, Deus. Se nós não fazemos, alguém vai levantar no nosse lugar para fazer. Se nós não pregarmos o Evangelho da verdade, alguém vai pregar para a gente ouvir. Mas não tem jeito. Ou ir. Não tem esse negócio. Como o hino da Gisele Nascimento. Vencer ou vencer. Ela nem botou vencer ou perder. Ou tu vai, ou então alguém vai no teu lugar. E vai ficar para trás. Lendo a Bíblia, eu observei que nós estamos fazendo parte de uma história. Deus deixou a história dar um andamento. Porque já não era nem para nós existirmos mais. Não era nem para ter templo nenhum e nem ser humano mais nenhum. Mas Deus pensou, vou deixar a história andar. A história andou, o Evangelho chegou até nós, através dos apóstolos. E nós, o que estamos fazendo para Deus? Quando aquela voz chegar, o que tu tem preparado e para quem será? Porque nesses momentos finais, irmão, o que tem de crente partindo, não está no gibi. O que tem de crente partindo para agora não é só ancião, não. Que muitos pensam, não, está morrendo um monte de ancião aí, agora eu vou tomar posse. Ele está indo jovem também, criança, está partindo assim, um atrás do outro. E os cataclismas que está acontecendo sobre a face da terra é muito rápido o que está acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, a terra ia cambalear como um bêbado. Um sinal já foi dado. Que os cientistas estão tudo preocupados, que houve um desvio no eixo da face da terra de 3 milímetros, alguma coisa. Quem busca informação, passa a buscar que vocês vão ver. Que alguma coisa está perto de acontecer sobre a face da terra. Sabe o que vai acontecer? Muitos vão ficar e poucos vão subir. Quando a Bíblia diz que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos, que serão poucos que vão subir. Serão poucos que vão estar com o ouvido afinado na hora que tocar a trombeta lá em cima e Jesus Cristo vier para buscar o seu povo. E só vai subir aqueles que tiverem percebido, aqueles que tiverem fazendo a sua obra. Jesus Cristo avisou. Ele disse assim: quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Hoje em dia os homens e as mulheres só têm fé naquilo que vê. Não no sobrenatural e espiritual. Não, se eu não ver, Deus não está comigo. Se eu não ver assim, nós temos que entender que a Bíblia diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem e que se espera. Quer dizer que vai acontecer, que vai chegar até nós. Mas se nós não recebemos a vida, o mais importante é ter a salvação e partir dessa vida para outra, para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós somos chamados à advertência. Nós somos a última geração de crente. Como o pastor Ricardo falava em uma de suas pregações, é uma pura verdade. Nós somos a última geração de crentes sobre a face da terra.
Já teve o princípio, Deus falou na criação, que do ventre da mulher nasceria um que esmagava a cabeça da serpente. Nasceu Jesus, foi para o céu e falou, não vos deixo órfãos, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio, fazendo o trabalho final, aonde o relógio de Deus já está se contando e aonde nós já vamos ver nas nuvens Jesus Cristo voltando para vir buscar o seu povo. Então nós somos a última geração. Ou entramos para fazer parte dessa história, irmão, de cabeça, fazendo a vontade do Senhor mesmo. Estou aí, vou lá, vou pregar, vou anunciar, vou dar testemunho. Ou vamos agora, vamos perder uma das maiores oportunidades da